Então, vamos lá. Eu vou deixar na escola, Jennifer, esse livro aqui, ó. Eu Sou Malala, tá? Vou deixar lá 3 exemplares. Um para você, um para o Pedro e um para o Lucas. Bom? A sua mãe vai na escola algum dia dessa semana? Não sei, vou perguntar para ela depois. Isso. Fala para ela que eu vou deixar lá o livro, tá bom? Que é para ela entregar para você. Não tem problema, se for essa semana ou semana que vem, não tem problema, tá? Os meninos também, se não puderem pegar essa semana, peguem semana que vem. Eu gostaria que vocês lessem esse livro em casa, tá bom? E aí nós vamos fazendo comentários aos poucos. Por exemplo, assim, ó, assim que vocês estiverem com o livro em mãos, eu marco. Olha, eu gostaria que vocês lessem até a página 20. Aí, quando vocês chegarem na página 20, a gente faz um comentário ao vivo sobre o livro, certo? Então, vai lendo de pouquinho em pouquinho. Esse livro vai ficar com vocês até vocês terminarem a leitura. Lógico que eu peço um pouquinho de cuidado com eles, porque esses livros são emprestados, nem são meus, mas eu tenho certeza que isso não vai ser problema. Vocês vão tomar conta dele direitinho. E eu tenho certeza que vocês vão gostar da história. Jennifer, você já ouviu falar dessa moça, Malala? Não. Não? Então, legal, você vai descobrir por que ela virou livro, por que ela escreveu um livro sobre a vida dela, tá? Ela ainda é viva até hoje, e depois você vai descobrindo aos poucos com a leitura o porquê dela ter feito esse livro, tá bom? Vai se interessar, Jennifer? Será que vai ser legal a leitura ou não? Eu acho que vai ser legal. Não é muito grosso não, tá? A letra é grande, não tem muitos desenhos não, mas é uma leitura agradável. O pessoal do 9º ano do ano passado leu, eles gostaram, sabe? Ficaram meio assim relutantes no começo. Ah, não quero ler é chato, não sei o quê. Mas depois eles foram, sabe? A gente foi comentando sobre o livro e eles gostaram tudo. Certinho? Sim. Então tá bom, gente. Seu livro está aberto? Agora eu quero que você abra esse livro na página 67. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá, olha. O nosso assunto nesse capítulo aqui é a crônica narrativa, tá? Nós vimos no texto passado sobre o Fidípides. Você lembra da história do Fidípides? Não. Ele deu origem... Ah, peraí que o Lucas está entrando, só um minutinho. Ok. Isso. Oi, Lucas. Oi. Bom dia, tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Sem câmera hoje, Lucas? Ah, é melhor. Melhor? Então, tá bom. Lucas, eu tinha começado já e eu mostrei para Jennifer que eu vou deixar na escola um exemplar desse livro aqui, ó. Eu Sou Malala. Ah, Para você, um para o Pedro e um para a hum, Jennifer. A minha proposta é que vocês tá. leiam esse livro e, aos poucos, nós vamos fazendo comentários sobre eles. Sobre as Uhum, páginas, né? Sobre as páginas que vocês leram. Por exemplo, assim que você tiver com o livro em mãos, aí a gente comenta assim, olha, o que você entendeu do comecinho do livro até a página 20, por exemplo. Aí cada um vai falando o que entendeu. Por partes. Certo? sim. Uhum. Tem como alguém buscar esse livro na escola essa semana? Tem, vou ver com a minha irmã, sei lá. Isso. Se também se não for essa Passa aí. semana, é difícil para as pessoas ficarem saindo. Aliás, não deve sair, né? A instrução é para ficar em casa, né? Mas se não der para pegar essa semana, pode ser semana que vem, não tem problema. O Tá. importante é que, quanto antes você estiver com o livro, você já começa a leitura dele. Lucas, você já ouviu falar Uhum. dessa moça, dessa Malala? Não, Não? Então, melhor ainda, não. você vai gostar de saber por que ela escreveu um livro sobre a vida dela, tá? Você vai gostar da história, tenho certeza. O pessoal do ano passado, do 9º ano do ano passado, leu. Eles ficaram assim no começo, não quero ler dá sono, ler dá dor de cabeça, para que eu vou ler, sabe? Essas coisinhas que os alunos falam. Mas depois, aos poucos, eles foram se entusiasmando com a leitura. Eu tenho certeza que com vocês também. Certo? Tá. Então, tá bom. Lucas, a Jennifer já está com o livro aberto dela, de leitura e produção de texto, lá na página 67. Uhum. Você está com ele em mão já?
Já. Então, tá bom. 67. Essa unidade toda, ela fala sobre crônica, né? Lá no comecinho, naquele primeiro texto sobre Fidípides, nós vimos uma crônica narrativa, uma história baseada em fatos verídicos, baseada em fatos verdadeiros, de que Fidípides ele foi encarregado de levar notícia para as mulheres de que o exército havia vencido a guerra e ele tinha muita pressa em fazer esse anúncio, porque as mulheres estavam prestes a matar os próprios filhos e depois se matarem. Por quê? Porque o exército adversário tinha prometido acabar tanto com as esposas quanto com os filhos. E aí ele venceu correndo os 42 quilômetros, 195 metros, e essa corrida dele deu origem à prova chamada maratona, que é uma categoria olímpica e que ela existe até hoje, certo? Aí, na continuidade desse assunto crônica, vem o texto da página 67. Aqui nós vamos ver uma crônica esportiva. Ela é muito comum nos dias de hoje, na página lá de esportes de qualquer jornal, e principalmente naqueles programas de mesa redonda que falam sobre futebol. Não sei se você tem o hábito de assistir, a Jennifer ou o Lucas, vocês já viram algum desses programas sobre futebol? Já viram alguma coisa ou não? Sim. Aliás, eles são chatos pra caramba, né? Junta lá uma meia dúzia de especialistas, cada um torcendo para o seu time, cada um falando a sua opinião. Mas tudo bem, não é isso que importa agora. Eu gostaria que vocês pegassem o texto e numerassem os parágrafos. Pega a canetinha lá, na frente de a ciência esportiva, coloca número 1, certo? Uhum. Na frente de os jornalistas, coloca número 2. Na frente de paradoxalmente, coloca número 3. Na outra página, com a evolução, você coloca número 4. 5, jornalistas. 6, o maior compromisso. 7, nenhum profissional. 8, a experiência. 9, Freud. E 10, nos últimos 20 anos. Certo? Jennifer, Uhum. conseguiu, Jennifer? Sim. Então, tá bom. Então, o texto tem 10 parágrafos. Eu vou ler um pedacinho e depois eu gostaria que vocês continuassem. Pode ser? Pode? Pode? Pode. Então, olha, tem 10 parágrafos, cada um lê 2. Não, 3. 3, 6, 9. E eu leio o último, tá bom? Eu começo lendo o parágrafo 1, 2 e 3. A Jennifer lê o 4, 5 e o 6. Pode ser, Jennifer? Pode? Então, marca aí que você vai ler o 4, o 5 e o 6. O Lucas vai ler o 7, o 8 e o 9, e eu leio o 10º. Então, eu começo, tá bom? Então, vamos lá, olha. A pessoa aqui na foto, esse senhor aqui na foto é Tostão, ex-jogador de futebol, tricampeão mundial com a seleção brasileira, certo? Então, ele já foi jogador de futebol, ele já foi um tricampeão com a nossa seleção, certinho? A ciência esportiva, o desenvolvimento tecnológico e a estatística dão uma grande contribuição ao futebol e às análises do jogo, das equipes e dos jogadores, quando são acompanhadas de bom senso e de uma visão crítica dos números e dos fatos. Os jornalistas, comentaristas, usam muito mais as estatísticas e informações, o que é uma vantagem do que ex-atletas. Estes são melhores nas análises dos lances, das intenções e das decisões dos jogadores. Júnior, da TV Globo, é preciso nesses comentários. Paradoxalmente, os jornalistas, os mais apaixonados pela prancheta, costumam dar mais importância aos detalhes táticos e às estratégias dos técnicos. A maioria dos ex-atletas, desde a época em que atuavam, tem hoje, como comentaristas, menos preocupação com a ciência esportiva, o que é uma deficiência. Deveriam ser menos dependentes das intuições e dos achismos. Você continua, por favor? Com a evolução da ciência esportiva, não há mais lugar para treinadores e comentaristas, boleiros, nem para expressões do tipo fulano conhece a linguagem do jogador. O futebol e o mundo mudaram.
Jornalistas gostam mais de explicar tudo, mesmo o que não tem explicação. Ignoram o acaso, como se fosse uma bengala à ignorância. Muitos acham que o que acontece no jogo é planejado, ensaiado. Por isso, passar a analisar os jogos a partir do resultado e da conduta dos treinadores, o que supervalorizou os técnicos. O pior momento do futebol brasileiro foi justamente quando os técnicos foram mais endeusados, um contrassenso. O maior compromisso de um comentarista, jornalista ou ex-atleta não deveria ser com o resultado, e sim com a quantidade do espetáculo. Ganha-se e perde-se por muito pouco, e ganha-se de mil maneiras, mesmo com condutas mediocres e ultrapassadas. No Brasil se ganhou tudo ótimo, se perdeu tudo péssimo. Isso, muito bem. Lucas, por favor, 7, 8 e 9. Nenhum profissional cientista deveria perder a capacidade de observar, de perceber a subjetividade, de deduzir o que não está claro, nem o que não foi dito. Parte da vida se passa nas entrelinhas. Não dá para medir, calcular os encantos de um craque nem de uma partida. A experiência de ter cursado uma faculdade ou de ter compartilhado estudos científicos é muito importante, mesmo quando isso não faz parte da atual atividade. O conhecimento mesmo em outras áreas amplia a capacidade de refletir, de conceituar e de propor soluções. Freud, antes de criar a psicanálise, foi biólogo, médico, neurologista. Após longa carreira, disse que os grandes poetas e escritores já tinham imaginado muitas das coisas que ele aprendera e descobrira e que ele só aprofundou e organizou cientificamente os conhecimentos. Isso, muito bem, Lucas. Nos últimos 20 anos, trabalhei como comentarista e colunista. Assisti com curiosidade, estranheza, admiração, crítica, proximidade e distanciamento ao desenvolvimento da internet, um dos fatos mais marcantes, inacreditáveis da civilização humana. A vida é um espelho. Só uma correçãozinha, tá? A palavra é medíocres, tá? E se você olhar lá no vocabulário, você vai achar que medíocre é aquele que está abaixo da média, banal, insignificante, tá? Mais uma correçãozinha. O nome lá no parágrafo 9, ele escreve-se Freud, mas na hora de ler é Freud, tá? O grande psicanalista que descobriu lá que nós sonhamos e a análise dos sonhos, tá bom? Então, ele é criador da psicanálise e o nome dele a gente fala Freud. Escreve Freud e fala Freud. Certinho? Tá, mais duas palavrinhas do vocabulário, olha lá. Contrassenso. Contrassenso é um absurdo, né? E medíocre, que está abaixo da média, e paradoxalmente, de modo contrário, incrível. O contrário ao comum. Aquilo que é incrível é um paradoxo. Alguém arrisca falar para mim qual é o assunto do texto? Lucas ou Jennifer? Qual é o assunto do texto? Comparação dos trabalhos dos comentaristas de futebol? Isso. Existem comentaristas de futebol que são ex-atletas, né? Então, eles têm um ponto de vista. E existem aqueles também que são especialistas, aquelas jornalistas que estudaram os esportes e tudo, e eles têm uma visão talvez menos apaixonada do assunto, né? O Tostão, como ex-jogador de futebol, ele vai ter uma determinada visão. Ali na outra página tem a foto também do Júnior, que também é ex-jogador de futebol e que hoje em dia também virou comentarista. É uma grande tendência, né? Um ex-atleta, um ex-jogador, a virar um comentarista. Esses programas que nós temos de esportes na TV. Certinho? Muito bem, certinho. Quer falar, Jennifer? Quer falar alguma coisa? Não. Não? Então tá bom. Gente, nós vamos começar a fazer o exercício da página 69. De onde nós pararmos vai ficar como lição de casa, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Página 69, exercício 1. Após a leitura da crônica, identifica-se como ideia central do texto. Letrinha A.
comparação dos trabalhos dos comentaristas de futebol. Letrinha B, contribuição da tecnologia para os trabalhos na área futebolística. Letrinha C, exemplificação do exercício necessário para trabalhar na área futebolística. E a D, supervalorização do trabalho dos técnicos de futebol. E aí, qual alternativa vocês arriscam? A, B, C ou D? A. Letra A. A letra A, muito bem. Depois que a gente lê o texto, a gente percebe que ele faz uma comparação dos trabalhos dos comentaristas de futebol, certinho? Muito bem. E na letrinha, número 2. Esse exercício dá para fazer no livro mesmo, tá? Só coloca num cantinho aí a data de hoje. Hoje é dia 16/6, para a gente saber depois o que foi feito, tá bom? Exercício 2. Ao fazer referência ao ex-atleta Júnior, o autor usa do recurso da exemplificação. Após a releitura do parágrafo, responda: o que o autor está exemplificando? Então, volta lá, a gente procura lá onde é que ele fala do Júnior. Parágrafo 2, olha. Lá no parágrafo 2, ele fala do jogador Júnior. O que ele está exemplificando? Vamos reler o parágrafo 2 para poder colocar uma resposta aí, ó. Os jornalistas comentaristas usam muito mais a estratégia e as informações, o que é uma vantagem do que ex-atletas. Estes são melhores nas análises dos lances, das intenções e das decisões dos jogadores. Júnior da TV Globo é preciso nestes comentários. Então, o que ele está explicando? O que ele está exemplificando? O que ele dá como exemplo? Ele dá como exemplo que os ex-atletas são melhores nos comentários esportivos, quando eles vão analisar os lances, quando eles vão analisar as decisões, as intenções dos jogadores. Vamos lá, então? Quer que eu escreva? Vou escrever aqui no chat a resposta para vocês, tá bom? Ok. Deixa eu só achar o chat. Então, olha, essa daí é a resposta do 2A, tá? Dá para ver aí a resposta? Sim. Então, aí você coloca no seu livro aí bonitinho, certo, Lucas? Onde que vem a resposta? Coloquei no chat. Tem uma partezinha que está escrito chat. Aí eu acabei de colocar, de digitar a resposta aí para você. Ah, tá. Achei. Achou? Aham. Pronto, pessoal? Pronto. Prontinho? Então tá bom. Uhum. Letrinha B. A exemplificação surge para esclarecer uma comparação entre quais elementos? Sempre quando a gente compara uma coisa, você compara a coisa A com a coisa B, né? Qual que é a comparação? O trabalho de quem com o quê? Vamos ver se alguém sabe. Sabe, Jennifer, qual a resposta?
que é que está sendo comparado? Ele está comparando a resposta do quê? Aliás, ele está comparando o trabalho do quê? Os jornalistas comentaristas Isso. com os ex-atletas? Isso, muito bem. O autor está comparando o trabalho do jornalista comentarista com o do comentarista atleta. Deu para ver a resposta aí? Isso, certinho. Certo aí, Lucas? Deixa eu ver se o Pedro tem alguma notícia aqui. Pronto. Prontinho? Então tá bom. Pronto Uhum. também, Jéssica? Sim. Então tá. Exercício 3. Ao longo do texto, o autor segue comparando o desempenho dos jornalistas com o de ex-atletas que trabalham como comentaristas. Relacione as duas colunas de acordo com a opinião do autor do texto. Então, olha, vocês têm algumas características aí do lado direito, e aí vocês têm que colocar na frente, se é letrinha A ou se é letrinha B, tá? Então, letrinha A para jornalistas comentaristas e letrinha B para ex-atletas comentaristas. Quando fala assim, ó, que eles utilizam mais estratégias, é uma característica A ou B? O que vocês acham? Quem é que tem mais estratégias? Os jornalistas ou os ex-atletas? Os ex-atletas? Os jornalistas comentaristas. Ah, então a primeira respostinha aí, o primeiro parênteses vai com a letrinha A, tá? Esse daqui, aliás, é o exercício 3. 3. É uma sequência, né? Então, a primeira que você vai colocar ali é a letrinha A. Na de baixo está escrito assim, ó. Analisa os jogadores como um todo. Quem é que tem essa característica? Os jornalistas ou os ex-atletas? Ex-atletas, tá? Eles conseguem visualizar melhor um atleta, um jogador de futebol, de tênis, que seja, né? E dar uma opinião sobre ele. Importam-se com os detalhes táticos. Isso daí é uma característica dos jornalistas comentaristas. Por enquanto, a gente tem a sequência ABA. O seguinte, preocupam-se menos com o jogo coletivo. Ex-atletas. Eles estão mais preocupados em ver o desenvolvimento de cada um dos jogadores. São dependentes das intuições. Quem é que são mais intuitivos? Os ex-atletas comentaristas. E a última, encontram explicação para tudo. Jornalistas. Então, aí você ficou com essa sequência aí. Sem problema? Lucas, certinho, Lucas? Sim. Jennifer também? Sim. Então, tá bom. Seguindo. Quarto. Releia o quarto parágrafo e observe a palavra em destaque. Com a evolução da ciência esportiva, não há mais lugar para treinadores e comentaristas boleiros, nem para expressões do tipo, fulano conhece a linguagem do jogador. O futebol e o mundo mudaram. Então, está grifada aí a palavra boleiro, certo? Explique, de acordo com o contexto, qual foi a intenção do autor ao usá-la. Por que ele usou a palavra boleiros, treinadores e comentaristas boleiros? Será que boleiros aí está no sentido de que, na realidade, não são comentaristas, são mais curiosos que estão aí falando sobre futebol? Sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos colocar essa resposta bonita no caderno, tá? Essa daqui é a 4.
Certinho? Sim. Lucas, Jennifer, tudo bem? Sim. Então, tá bom. Agora vira a página, por favor. Lá na página 70, tem o exercício 5. Lucas, você não quer ler para nós, não, Lucas? Pode ser. Por favor. Releia o primeiro parágrafo do texto. A ciência esportiva, o desenvolvimento tecnológico e a estatística dão uma grande contribuição ao futebol e às análises do jogo, das equipes e dos jogadores, quando são acompanhadas de bom senso e de uma visão crítica dos números e dos fatos. Agora a perguntinha. A palavra destacada indica... Vamos lá. O que quer dizer aquele quando? Olha lá. Quando são acompanhadas. Qual a intenção do autor quando ele usa o quando? Letrinha A. Indica o modo pelo qual se estabeleceu a relação descrita pelo autor. Letrinha B. O tempo em que ocorreu a relação apontada pelo autor. C. Uma condição para o sucesso de uma relação que o autor estabelece. E D. Uma contradição com a relação que o autor estabelece. Então, ó, é o modo, é o tempo, é a condição ou é uma contradição? Quando ele fala assim, ó, dão uma grande contribuição ao futebol e às análises do jogo, das equipes, dos jogadores, quando são acompanhados. Ele dá a ideia de uma condição, ou seja, quando os jogadores são acompanhados, então isso daí é característica de uma condição. Então, 5C. Certinho? Sim. Então, tá bom. Jennifer, você lê a 6, por favor? Sim. A ironia é considerada uma estratégia do gênero crônica. O tom utilizado pelo autor pode ser considerado irônico e provocador, quando ele compara as atitudes dos dois tipos de comentaristas. Retira do texto frases ou expressões que ilustrem esse tom. Isso, o exercício pede um trechinho, pelo menos um trecho. Pelo menos um trecho em que há ironia. Será que você consegue perceber no texto, em algum lugar em que o autor esteja sendo irônico? Alguém se arrisca aí? Eu, Então fala. no quinto tem, por isso passaram a analisar os jogos a partir do resultado da conduta dos treinadores ensaiado. Isso, deixa eu ver onde é que você está lendo. Fala para nós qual parágrafo que é, Jennifer. O quinto. Qual? Quinto. Sim. Jornalistas gostam mais de explicar tudo, mesmo que não tenha explicação. Ignoram o caso como se fosse uma bengala para isso, certinho. Passar a analisar os jogos a partir do resultado e da conduta dos treinadores. Então, a gente pode colocar, olha, bem simplesinho aí, olha, que a ironia aparece no parágrafo 5. Aí vocês vão lá no parágrafo 5 e grifem. Mais fácil de copiar aí, olha. Grife esse trechinho que a Jennifer leu. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Passaram a analisar os jogos a partir do resultado e da conduta dos treinadores, o que supervalorizou os técnicos. Até o final lá, até contrassenso, tá? O pior momento do futebol brasileiro foi justamente quando os técnicos foram mais endeusados, em contrassenso. Aí você deixa grifado lá no parágrafo 5, a resposta fica prontinha. Certinho, Lucas? Sim. Tá ótimo. Muito bem. Olha como rende, hein? Parece que rende mais a aula aqui do que a aula ao vivo e a cores, né, Lucas? Até colocar a ordem naquele 8º e no 9º juntos, não. Aquilo é terrível. Então, vamos lá. 7. No 6º, 7º e 8º parágrafos da crônica, o autor enfatiza como deve ser a postura adequada de um comentarista esportivo, seja ele jornalista, seja ele ex-atleta. Com base na argumentação desses parágrafos e no título do texto, o que é possível concluir? Então,
Se a gente voltar lá no 6º, 7º e 8º parágrafo, a gente vai concluir que muitas vezes os comentaristas não fazem um trabalho tão de acordo. E que o trabalho dos comentaristas foi afetado pela internet. Ainda mais nos dias de hoje, que você tem aquele, no futebol, por exemplo, que você tem aquele outro juiz, né? Aquele juiz de fora do campo, né? Então, ele acredita que o trabalho, tanto do comentarista quanto do jornalista, foi dificultado pela questão da internet. Então, você podia colocar uma resposta bem simplesinha assim, ó. Espera aí que eu já mando aí para vocês. Veja se concorda com a resposta, se é isso mesmo, se está muito complicado, muito curta ou muito longa. Certinho? Sim. Sem problema, Lucas? Deu tudo certo aí? O Lucas está sem som de novo? Pronto. Então, tá jóia. Dá tempo de fazer mais um, tá, pessoal? Depois tá faltando ali, tem um recadinho dizendo que faltam 5 minutinhos. Dá tempo de fazer na página 71, o exercício 1. Então, vamos lá. Página 71, exercício 1. Considerando a leitura da crônica, podemos dizer que o objetivo do texto é... Então, vamos lá analisar qual é o objetivo do texto. A. Apresentar uma avaliação do trabalho do comentarista de esporte, comparando a atuação dos jornalistas comentaristas e dos ex-atletas comentaristas. B. Argumentar que o trabalho das pessoas envolvidas com o esporte pode ser complexo. C. Descrever como é semelhante o trabalho do jornalista comentarista esportivo com o do comentarista ex-atleta. E D. Relatar como o trabalho do comentarista esportivo trata de aspectos relativos à vida cotidiana. E aí, qual que vocês acham? Letra A. Isso, muito bem. Então, página 71. São craques no teste, hein? Exercício 1, letra A. Certinho? Sim. Então, tá bom. Eu vou encerrando por aqui, porque está faltando só no meu reloginho aqui, está falando que são só 3 minutos. Depois eu deixo a lição de casa para vocês, que vão ser os exercícios 2, 3 e 4, da página 71. Certo? Sim. Aí, qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.